pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Antônia Cláudia e estou aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Tudo bem, estudantes da educação de jovens e adultos, professores, familiares? Estamos na nossa terceira aula de língua portuguesa. Vamos lá? Vamos aproveitar esse momento? Muito bem. Eu sou a professora Fabiola, vocês já me conhecem, e o nosso trabalho hoje vai ser conversar sobre uma história, um livro, na verdade, uma pessoa, para ser bem exata. Eu trouxe para contar para vocês um livro e quero falar sobre uma pessoa. Quero conversar sobre essa escritora. Essa escritora, com o nome de Conceição Evaristo, é uma mulher negra e escreveu vários livros. Ela escreve poesias, ela trabalha dá aula em universidade como professora. E ela tem uma história muito importante que eu faço questão de contar aqui. Daí alguém deve ter pensado aí, mas professora Fabiola, por que você começou dizendo que ela é uma mulher negra? Precisa dizer isso? Precisa chamar a atenção para essa questão? Eu acho que precisa sim. Eu tenho certeza que precisa, por vários motivos. Os principais são: nós vivemos numa sociedade que ainda enfrenta problemas muito sérios em relação ao racismo e em relação ao machismo. Vocês sabem disso, né? Se já é difícil para nós mulheres lidarmos com essa sociedade que ainda nos impõe algumas situações de violência, algumas situações de submissão, que não nos permitem acesso a tudo, nós mulheres sabemos que isso é verdade. Imagina ainda ser uma mulher negra. Né? E é uma mulher negra que está falando com vocês. Né? Eu, professora Fabiola, sou uma mulher negra. Ser uma mulher negra na nossa sociedade tem muitos fatores. Além do machismo que a gente sofre como mulher, a gente sofre a questão racial. Né? Então a gente tem duas fortes forças opressoras. Olha que enfática que eu fui em repetir até. Fortes forças opressoras. Então a seleção dessas três palavras, a minha escolha por repetir essas três palavras, é para deixar mesmo bem claro que trazer essa representatividade, trazer essa mulher como uma referência para a gente é muito importante. Quer dizer que a gente tem espaço e que a gente deve ir em busca dele. E a Conceição Evaristo é uma representação disso, ok? Por isso que eu trouxe. Acho que vocês devem lembrar. Quem é estudante da EJA de outras épocas vai lembrar de uma conversa sobre a Conceição Evaristo, que daqui a pouco a professora Antônia Cláudia vai lembrar, ajudar vocês a relembrar. Quem não era estudante o ano passado, o ano retrasado, e está entrando este ano para a educação de jovens e adultos, aproveita esse momento para conhecê-la. Olha o livro que ela escreveu. O nome do livro, eu até trouxe a imagem para vocês verem também. O nome do livro é Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Então, esse livro, eu coloquei a capa ali em projeção, não sei se vocês estão visualizando, foi ela quem escreveu. Vamos pensar um pouquinho sobre esse título? Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Vocês já ouviram a palavra insubmissa? Não. Tem a ver com submissa. Já ouviram submissa? Quem já ouviu, consegue lembrar mais ou menos em que situação ela foi usada? Quem nunca ouviu, vou dar um exemplo. Eu posso dizer, por exemplo, que quem obedece sem questionar é submisso. Quem obedece ordens sem questionar é submisso. Lembram da nossa aula de contexto? Tentem analisar esse contexto agora. Quem é insubmisso é exatamente o contrário. O insubmisso não respeita a ordem. Ele pode até questionar, mas em geral o insubmisso não se submete a uma ordem maior. Ok? A Conceição Evaristo pôs o título do livro dela de Lágrimas Insubmissas, né? Na outra ordem. Ela disse que as lágrimas das mulheres são insubmissas. O que será que ela quis dizer? Eu não vou explicar para vocês ainda. O que eu vou fazer é contar o primeiro texto que ela escreveu e colocou no livro dela.
Esse texto conta um pouquinho do que é o que ela pensou, como é que ela planejou escrever esse livro e por que ela chamou ele de Insubmissas Lágrimas de Mulheres, tá bom? Mais ou menos eu vou antecipar. As mulheres que fazem parte do livro dela são mulheres negras. Ela conversava com essas mulheres, ouvia as histórias dela, se inspirava e escrevia aqui. As histórias que contém esse livro, né, que esse livro contém, as histórias que estão contidas nesse livro, essas histórias então são recontos da Conceição Evaristo, ok? Histórias de vida, histórias reais. Mas a Conceição Evaristo deu um outro jeito de contar aqui, escolheu um outro jeito de contar aqui. Ela mudou, por exemplo, o nome das pessoas. Ela respeitou a individualidade de cada uma e não cita o nome real, né? Ela escutou e selecionou de todas as histórias que as mulheres contaram para ela, o que ela queria colocar aqui. E olha o que ela narra, como é que ela começa. É o primeiro texto, está na página 7, o primeiro texto da Conceição Evaristo. Ainda não é uma das histórias, mas é a história inspiradora. Diz assim: gosto de ouvir, mas não sei se sou a hábil conselheira. Ouço muito. Da voz do outro faço a minha, as histórias também. E no quase gozo da escuta, seco os olhos. Não os meus, mas o de quem conta. E quando de mim uma lágrima se faz mais rápida do que o gesto de minha mão a correr sobre o meu próprio rosto, deixo o choro viver. E depois, confesso a quem me conta, que emocionado estou por uma história que nunca ouvi e nunca imaginei para nenhuma personagem encarnar. Portanto, estas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que às vezes se confundem com as minhas. Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Mesmo as histórias reais? Sim. Então as histórias não são inventadas? Mesmo as histórias reais quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E, quando se escreve, o comprometimento ou não comprometimento entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que, ao registrar estas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. Já viram por que lágrimas insubmissas? É como se as lágrimas não obedecessem essas mulheres. É como se as lágrimas escorressem sem elas desejarem. E mais ou menos isso acontece. Acontece com a escritora quando ouve as histórias e transforma elas aqui. Acontece com as mulheres, donas dessas histórias, e acontece com quem lê as histórias. Ficaram curiosos? Com vontade de ler esse livro? Eu acho que vocês deviam ir atrás. Num outro momento a gente conta uma dessas histórias, ok? Muito bem. Para falar então, vocês viram que a Conceição Evaristo fala de escrevivências. São essas escrevivências, ouvir a história do outro e trazer a história do outro com elementos novos, com coisas do artista, do escritor. Toda essa ideia inspirou os estudantes da educação de jovens e adultos. E a professora Antônia Cláudia está aqui para nos contar um pouquinho dessa inspiração. Cláudia, por favor. Então vamos lá. Há 2 anos, os professores e estudantes da Educação de Jovens e Adultos de Curitiba participaram desse projeto que conta as histórias de vida. E essas histórias de vida foram inspiradas na escritora Conceição Evaristo. Acredito que você que foi nosso aluno no período de 2018
e 2019 deve saber do que eu estou falando. É desse livro aqui, Escrevivências da EJA. Tem histórias maravilhosas. Esse livro, ele foi lançado no ano passado pela Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, aqui na Secretaria e nos núcleos regionais de educação. Olha, vale a pena conferir. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês que ele está disponível no portal da Educação de Curitiba. Vocês podem acessar pelo www.educacal.curitiba.br/conteúdo/escrevivências-da-EJA/11113. Vale a pena. Então, eu trouxe para vocês aqui para mostrar a página do Portal de Educação de Curitiba. Vejam lá. Então, essas escrevivências, elas saíram a partir da história da vida de pessoas. Alguém aqui já ouviu falar do tema biografia? Então, vamos ver de onde origina essa palavra. Biografia é uma palavra de origem grega, onde bio vem de bios, grafia de grafém. Bios significa vida e grafém escrever. Então, biografia é a escrita da vida. Biografia é a narração da história de vida de uma pessoa ou de uma personagem. Então, vamos ver. Existem muitos personagens, muitas pessoas, personalidades como cantores, artistas, políticos, escritores de livro, que solicitam aos jornalistas que façam uma biografia, porque eles querem ser lembrados futuramente, né? Então, esse jornalista, para ele fazer a biografia da pessoa, ele precisa fazer um estudo sobre a vida dessa pessoa. Ou ele faz uma pesquisa, ou ele faz uma entrevista, pega um depoimento. Por isso, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a estrutura. Quais são os elementos que compõem esse gênero textual? Vamos comigo? Antes, professora Cláudia, posso lembrar que tem casos de pessoas que não autorizam a escrita e mesmo assim os escritores produzem uma biografia, né? Ficam conhecidos como biografias não autorizadas. Essa é uma discussão bem séria. Algumas pessoas que produzem biografias, elas fazem isso sem o autor, né, sem o dono da própria vida permitir. E isso vai parar até em questão judicial, vai parar na mão do juiz, para o juiz decidir se pode ou não pode publicar. Então, biografias, como são as escritas de outras pessoas, quando eles pegam as escritas de pessoas famosas e que resolvem contar a vida dessas pessoas famosas, eles precisam pedir autorização. Quando o próprio famoso solicita, é mais fácil. Mas às vezes as pessoas escrevem biografias e nem comunicam o famoso. E ainda assim ela é publicada. São conhecidas então como biografias não autorizadas, ok? Mas é que a gente vai conversar, né, professora Cláudia? Isso aí, bem lembrado. Vocês podem escrever sobre alguém que autorize, né? Verdade. Vamos lá. Então vamos ver os elementos que compõem a biografia? A biografia, ela inicia com a introdução. A introdução é a apresentação inicial do protagonista. Geralmente, a biografia ela é escrita em terceira pessoa, porque o autor, quem está escrevendo, ele vai falar sobre a outra pessoa. Então, na apresentação, ele vai falar, ela nasceu em tal cidade, no dia tal, né? Então, essa é uma introdução. Vamos ver um exemplo de introdução? Tomando por base a nossa escritora Conceição Evaristo, então, ela é conhecida como Conceição Evaristo, mas o nome dela é Maria da Conceição Evaristo de Brito. Ela nasceu em Belo Horizonte em 29 de novembro de 1946. Pronto, já fizemos a introdução sobre ela. É nessa parte, na introdução, que a gente coloca informações como o
informações da infância, né? Coisas relacionadas ao que ela viveu quando era pequena. Coisas que as pessoas não conhecem. Por exemplo, a gente não saberia, se alguém não tivesse escrito a biografia da Conceição Evaristo, a gente não saberia o nome dela completo. Ou a gente não saberia o ano e a data que ela nasceu, né? O dia que ela nasceu. Ou onde, que foi na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então todas essas informações pequenas modo de dizer, né? Detalhes, é isso que eu quero falar. Que são detalhes, entram na introdução. É o começo, a gente começa a contar a história. A gente pode dizer que contar a história dela, dizendo se ela nasceu de uma família rica ou de uma família pobre, se ela morava numa casa com mais irmãos ou sozinha com o pai e a mãe. Então são elementos que compõem a introdução, né? Exatamente. E o desenvolvimento? Logo em seguida, após a introdução, né, você vai descrever os principais fatos que aconteceram na vida, na história dessa pessoa. Então, ela trabalhou como empregada doméstica até 1971, quando concluiu os estudos secundários no Instituto de Educação de Minas Gerais. Vejam só como é importante ter essa informação, né? Quem diria, né? Uma escritora renomada. Se nós não soubéssemos desse detalhe, né, que ela já trabalhou como empregada doméstica, então ela não teve uma vida fácil, ela batalhou para chegar até onde ela está. Então, o desenvolvimento ele vai narrando fatos importantes que ocorreram durante a vida desta pessoa, desta personalidade. E a conclusão é a parte final do texto. Vamos ver como ficou? Atualmente, além de escritora, Conceição leciona na Universidade Federal de Minas Gerais. Vejam só, no final, conta os fatos atuais, o que está acontecendo com ela nos dias atuais. Muito bem, uma vez eu li uma biografia, professora Cláudia, de alguém que já tinha falecido. Então foi escrita a biografia da vida dessa pessoa, mas ela não estava mais viva. Então como é que se escreve os dias atuais dessa pessoa, né? Então a conclusão da história que eu li falava o que ela tinha feito nos seus últimos dias de vida. Então últimos dias é uma forma de dizer, mas nos últimos momentos, assim, se ela continuou morando com a família, se ela teve alguma doença que provocou a morte, se ela produziu alguma coisa até perto dos dias de morrer, né? Então, a biografia conta do início ao fim da vida ou do início até os momentos atuais, ok? Esse é como a gente encerra e conclui o texto biográfico, não é isso? Isso aí. E aí, se a gente está falando de biografia, eu fico pensando aqui, se alguém escreve sobre a vida de alguém, como é o caso da Conceição Evaristo, se bem que ela não é biógrafa, ela é uma literária, ela escreve os textos inspirados na vida das mulheres negras, né? Mas existem então as pessoas, os biógrafos, que vão escrever a vida de alguém. Deve ter então alguém que queira escrever a própria vida, e é sobre isso que a gente vai conversar. Sobre escrever de si mesmo, como foi o caso das escrevivências. Esse projeto, quem participou do projeto lembra, esse projeto foi pensado em escrever sobre a sua própria vida. E os estudantes que fizeram a sua história aqui deram um toque de contos de fadas, colocaram elementos da fantasia. Então começaram com Era uma Vez, transformaram-se em príncipes e princesas, reis e rainhas, bruxas. Então todos esses elementos são escrevivências. Por quê? Porque a gente se inspira na história de alguém para contar uma história. No caso, autobiografia, porque os estudantes se inspiraram na própria história e recontaram suas histórias, certo? Muito bem, então vamos dar uma estudada, né, que a gente já sabe o que é biografia, história da vida de alguém, escrever sobre essa história, né? Grafia, escrita. Então uma autobiografia é escrever sobre a minha própria história, escrever a minha própria história. E se é um texto, se é um gênero textual, ele também precisa de uma estrutura, ele precisa estar organizado, né? Eu não posso começar contando, até posso, mas talvez perca um pouquinho da ordem cronológica. O ideal é começar contando, desde o nascimento até os dias atuais, se a pessoa está viva ou não, né? Então vamos contar a autobiografia.
Para escrever uma autobiografia, as pessoas precisam então pensar na sua própria história e eleger os elementos que compõem a sua própria história. Claro que a gente escolheu uma autobiografia para contar para vocês, né? E quem? A Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo vai contar ela mesma. Olha o título que ela deu: Conceição Evaristo por Conceição Evaristo. Fabiola, eu faço questão de contar essa autobiografia, porque eu, enquanto mulher negra, me identifico com ela. Então vamos lá, vamos ouvir. Sou mineira, filha dessa cidade. Meu registro informa que nasci no dia 29 de novembro de 1946. Essa informação deve ter sido dada por minha mãe, Joana Josefina Evaristo, na hora de me registrar. Por isso, acredito ser verdadeira. Mãe, hoje com seus 85 anos, nunca foi mulher de mentir. Deduzo ainda que ela tenha ido sozinha fazer o meu registro, portando algum documento da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Uma espécie de notificação indicando o nascimento de um bebê do sexo feminino e de cor parda, filho da senhora tal, que seria ela. Tive esse registro de nascimento comigo durante muito tempo. Impressionava-me desde pequena com essa cor parda. Como seria essa tonalidade que me pertencia? Eu não atinava qual seria. Sabia sim, sempre soube que sou negra. Então essa é a estrutura do texto. O que eu quis mostrar para vocês nesse comecinho que a professora Cláudia leu? Que a Conceição Evaristo pegou elementos muito fortes, ali só tem a introdução da autobiografia, elementos muito fortes da história dela, que é o nascimento. Como ela estava presente no nascimento, óbvio, mas ela não estava presente no registro, ela não sabe a história de lembrança, ela conhece a história porque a mãe contava para ela, e foi esse tom que ela deu na hora de contar. Um outro elemento, professora Cláudia, que eu acho que todo mundo percebeu, e se não perceber a gente vai chamar a atenção agora, é que entre a biografia e a autobiografia tem mais de um elemento diferente. Não é só biografia, alguém escreve a minha história. Autobiografia, eu mesma escrevo. Tem o elemento de como que eu conto a história. Se eu vou contar a biografia da professora Cláudia, eu posso usar eu nasci em... Não posso. Para contar a história da professora Cláudia, eu vou usar outra forma de me referir a ela, de falar sobre ela, que a gente chama de terceira pessoa, ou seja, é uma pessoa do discurso que está falando sobre alguém. É a terceira pessoa, é aquela que fala sobre alguém. Então, no caso, eu vou contar a história da professora Cláudia dizendo: ela nasceu em outra cidade, quando ela nasceu, ela já tinha uma irmã. Então, eu vou falar sempre dela. No caso da Conceição Evaristo, a hora que estava falando dela mesma na autobiografia, ela começou dizendo eu, minha mãe, minha cor, e falando dos próprios sentimentos. Então esse é um dos outros, aliás, o segundo elemento que difere a biografia da autobiografia. Isso mesmo, é uma narrativa em primeira pessoa. A autobiografia é em primeira pessoa. Outro elemento interessante é que a gente está falando de algo que já aconteceu, né? Mesmo na biografia, a gente está contando alguns fatos que já aconteceram, passado. Então a gente também presta atenção para essa escrita. Contar, narrar a história de alguém no passado é usar as palavras contando fatos já acontecidos. Então, nasci ou ela nasceu, certo? Então vamos ler mais um exemplo de autobiografia? Ele é retirado do livro Escrevivências da EJA. Anísia de Lima. Nasci no dia 30 de janeiro de 1954, filha de Otávio de Lima e Guilhermina de Lima. Tenho 15 irmãos, mas alguns morreram, 2 homens e 5 mulheres. Minha infância foi muito sofrida. Meus pais eram muito bravos e nós passávamos muito frio. Para casar, precisei fugir. Casei com 17 anos e tive um filho em 1972.
pois tinha vontade de ser mãe. Ele é um bom filho. Preocupo-me muito com ele. Esse é só o comecinho, então, né? Vejam só, né? Ela escreveu em primeira pessoa. Então, nasci no dia tal, minha infância foi muito sofrida, né? Então é um exemplo de uma história de vida deles que foi narrada em primeira pessoa. Uma autobiografia. Uma autobiografia, exatamente. Meus amores, a gente vai encerrar por aqui, mas na nossa próxima aula eu vou propor que a gente pense se a gente não quer escrever ou a nossa autobiografia ou a biografia sobre alguém. Isso mesmo, e eu tenho certeza que as professoras de vocês devem estar em casa contando as horas para ter acesso a essas atividades que vocês estão produzindo e principalmente para rever vocês. A gente se encontra então na próxima aula? Fiquem bem, até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Estudantes da EJA das nossas escolas municipais de Curitiba, tudo bem? Estamos em casa, né? Todos fechadinhos aí, se cuidando das famílias e cuidando dos amigos também, né? Porque quando a gente não sai, a gente se preserva e a gente preserva os colegas que estão fora também. Me digam uma coisa, vocês lembram que em março, na unidade, lá na escola, foi conversado sobre o Março Lilás. Março é um mês especial para nós mulheres, não é? Nós temos todo esse trabalho que é feito na secretaria, é feito nas nossas escolas, pensando nas mulheres que nós temos. Nas mulheres curitibanas, eu, vocês, né, nossas mães, filhas, companheiras, amigas, essa mulherada que trabalha, que luta para manter as famílias. Vocês chegaram a ver esse cartaz lá na unidade? É o cartaz da campanha do Março Lilás, né? E esse cartaz traz uma frase da Elza Soares. Quem não conhece Elza Soares, né? Uma mulher que por si só conta a história de muitas mulheres. Uma mulher que sofreu, que viveu, que teve alegrias, muitas tristezas, uma história muito rica. E essa frase que nós escolhemos da Elza Soares é justamente por isso. Olha que frase importante. Precisamos ser criadas para a liberdade. O mundo é grande demais para não sermos quem a gente é. E quem a gente é? Que mulheres somos nós? Lá nas escolas e nos CMEs foi feito um trabalho sobre isso, dizendo que mulheres somos nós. E cada unidade, cada escola, cada CMEI precisava fazer para a gente e mandar para a Secretaria de Educação uma palavra que representasse as mulheres daquela comunidade. E aí as escolas e os CMEs foram mandando. E nós trouxemos hoje aqui 3 palavras de 3 unidades. Da escola Paciornik, do CMEI Coqueiros e do CMEI Vó Ana. E nós vamos mostrar para vocês como é que essas unidades, essas crianças, essas professoras que capricham tanto nesses trabalhos, como é que definiram essas mulheres. Vamos conhecer? Viram que interessante as palavras que nós recebemos? Recebemos muitas, mas estão todas guardadas aqui com a gente, porque assim que nós retornarmos para as nossas escolas, assim que a nossa rotina voltar ao normal, nós vamos fazer a nossa exposição, né, com essas palavras que nós recebemos das unidades. Ok? E falando em palavras, né, olha que bonita, a palavra transformação, o que tanto tem a ver com a mulher, né? A gente está sempre em transformação. Pertencimento, como nós mulheres precisamos pertencer ao nosso grupo, à nossa família, a tudo, a nosso trabalho, a tudo em que nós nos envolvemos, né? E maravilhosas, que é a palavra que abrange o ser mulher. E eu vou falar um texto que é de uma autora, Marta Medeiros, que fala exatamente disso. O que é uma mulher? O texto se chama Quem Você Pensa Que É? Quem você pensa que é? Me perguntaram com o queixo erguido.
Respondi: sou forte, sou fraca, generosa, egoísta, angustiada, eu sou perigosa, sou infantil, astuta, aflita, sou serena, indecorosa, inconstante, persistente, sou sensata e corajosa, como é toda mulher. Poderia ter respondido, mas não lhe dou essa colher. Bonito, né? Ou seja, eu mulher posso ser qualquer coisa, mas eu não preciso estar explicando como eu sou, quem eu sou. Eu sou mulher. Acho muito bacana isso, muito bonito. E nós vamos conhecer a história de algumas mulheres importantes da nossa história. Mulheres aqui de Curitiba, né? Não nasceram, não todas nasceram aqui, mas tem a sua história edificada aqui em Curitiba. Vamos conhecer? Vamos falar um pouquinho sobre a Zilda Arnes. Foi médica, pediatra e sanitarista. Fundou em 1983 a Pastoral da Criança, um programa de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Zilda Arnes nasceu em Santa Catarina no dia 25 de agosto de 1934. Era descendente de alemão e teve 6 filhos. Enfrentando a resistência paterna, estudou medicina na Universidade Federal do Paraná e especializou-se em pediatria, saúde pública e sanitária. Em 1983, formulou um plano para diminuir a mortalidade infantil com o uso do soro caseiro e, com isso, estava criada a Pastoral da Criança. No início, era só um grupo de voluntários do Paraná. O trabalho começou na pequena cidade de Florestópolis. Zilda Arnes esteve à frente da pastoral ao longo de 25 anos. O trabalho foi fundamental para reduzir a mortalidade infantil, levando Zilda Arnes a receber a indicação do Prêmio Nobel da Paz em 2006. Para chegar até a indicação do Prêmio Nobel, Zilda Arnes percorreu os cantos mais remotos do Brasil. O programa se expandiu e alcançou quase todo o território nacional, além de 20 países na América Latina, Ásia e África. Zilda participou de eventos, realizou palestras, acompanhou comitivas da pastoral, um trabalho que mudou o destino de milhões de crianças. Em janeiro de 2010, saiu de Curitiba e partiu para Porto Príncipe, no Haiti, onde faria uma palestra sobre seu trabalho da pastoral para um grupo de religiosos haitianos. No dia 12 de janeiro, quando terminou a palestra, permaneceu no prédio paroquial da Igreja Sacré-Cœur, respondendo algumas perguntas dos religiosos. Foi neste momento que aconteceu o terremoto e destroçou Porto Príncipe. O prédio de 3 andares virou um amontoado de pedras e vigas. Zilda foi atingida na cabeça e morreu na hora, junto com outros religiosos que estavam na sala. A história dela está em cada criança que salvou e pode ser vista no Museu da Vida, aberto ao público de Curitiba. Que linda a história que conhecemos agora da Zilda Arnes. Vamos conhecer um pouco da história da professora Laura Santos. Aos 13 anos, Laura escreveu seu primeiro soneto, Aspiração. Cursou a Escola Normal Júlia da Costa e lecionou no Grupo Escolar Dom Pedro II, em Curitiba. Frequentou o curso de enfermagem de guerra, pensando em alistar-se pela Cruz Vermelha e prestar serviços em campos europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Não chegou a entrar no batalhão médico da Força Expedicionária Brasileira, mas ingressou por concurso no setor de saúde pública, onde se aposentou como visitadora sanitária, orientando a comunidade a respeito de noções de higiene. Teve 3 livros publicados e um deles chegou a ser premiado pela Academia José de Alencar. Porém, sua poesia permaneceu no anonimato, até que a ilustre amiga Helena Collodi resgatou sua obra em 1959, no livro Um Século de Poesia, elaborado pelo Centro Paranaense Feminino de Cultura. Laura também foi uma das fundadoras da Academia José de Alencar, em Curitiba, e os seus textos foram publicados na Gazeta do Povo e no Diário da Tarde, até a década de 1980. Faleceu aos 60 anos de idade. Vamos conhecer um pouquinho dessa amiga, a Helena Collodi?
Foi uma poetisa brasileira, considerada uma das maiores representantes literárias do estado do Paraná. Filha de imigrantes ucranianos que se conheceram no Brasil. Com 12 anos, escreveu seus primeiros versos e, com 16 anos, tem seu poema A Lágrima publicado na revista Marinha, de Paranaguá. Nesse mesmo ano, ingressou na Escola Normal de Curitiba, atual Instituto de Educação do Paraná. Lecionou por 23 anos em Curitiba. Em 1941, Helena Collodi publicou seu primeiro livro, Paisagem Interior. Em 1941, escreveu seus primeiros haikais, sendo criticada por não ter rima, mas continuou publicando essa forma de poesia. Grande parte de sua vida foi dedicada à poesia. Sua obra teve grande repercussão no cenário literário brasileiro. Foi reconhecida por grandes escritores de seu tempo, como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Paulo Leminski. Em 1989, o Museu da Imagem e do Som do Paraná gravou e publicou um depoimento da poetisa. Em 1991, foi eleita para a cadeira número 28 da Academia Paranaense de Letras. Em 2003, Helena recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Paraná. Helena Collodi faleceu em Curitiba com 92 anos. E um pouco agora sobre a vida de Maria Nicolas. Professora Maria Nicolas nasceu em Curitiba em 1899. Formou-se professora normalista. Graduou-se em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná e concluiu o curso intensivo de teatro pela Secretaria de Educação e da Cultura do Estado. Começou a lecionar aos 13 anos. Na adolescência, escreveu peças que foram representadas no Teatro Guaíra. Escreveu em revistas e jornais. Tem uma biblioteca em seu nome, organizada pela própria escritora, com aproximadamente 1.500 volumes. Poetisa, novelista, contista, dramaturga, teatróloga, biógrafa, professora, pintora e historiadora. Participou de exposições coletivas e exposições individuais e recebeu vários prêmios e títulos. Faleceu em Curitiba com 89 anos. Puxa, quanta história interessante a gente tem das nossas mulheres aqui em Curitiba, né? Quando a gente fala da doutora Zilda Arnes, né, que fundou a Pastoral da Criança, que salvou a vida de tantas e tantas crianças, tantas famílias, né? Ela percorreu mais de 72% do território brasileiro, indo e levando uma palavra de conforto, levando a multimistura que fez tão bem para tantas crianças. Quando a gente fala, né, de Laura Santos, que não podia nas suas primeiras escritas, foi muito censurada, foi muito criticada, porque nas suas escritas ela escrevia o que sentia. Imaginem, mulheres, né? A gente é puro sentimento. Não poder escrever sobre aquilo que sente deve ter sido muito sofrido. Quando eu falo, né, da professora Maria Nicolas, que não foi aceita para dar aula na escola onde ela queria, onde ela gostaria, onde ela sonhava em dar aula, simplesmente pelo fato de ser uma pessoa com uma cor diferente das pessoas que comandavam aquele momento. Não pode? Hoje nós temos tantas pessoas de todas as cores, de todas as culturas, e como essa diversidade é rica. Quando eu falo então de Helena Collodi, que maravilha seus escritos, e uma das grandes virtudes, né, de Helena Collodi, incentivar os poetas que estavam começando, os artistas que estavam buscando o seu caminho. Como é importante. Interessante conhecer a história dessas mulheres. Mas agora eu quero deixar aqui uma tarefa. Você tem aí um caderno, uma folha, um papel. Eu vou pedir que você escreva num cantinho quem é a mulher mais importante para você hoje, ou uma mulher que foi muito importante na sua vida. E que você registre o nome ou por que esta mulher foi tão importante para você. Essa é a nossa tarefa de reflexão de hoje. Para que depois, quando nós encerrarmos a aula, quando você tiver um tempinho, você pegue de novo essa anotação e pense, né, qual é a relação dessa mulher com a sua vida e qual é a história desta mulher, ok? Então aí vai ficar
a nossa tarefa. Então, falar destas mulheres é bastante fácil para nós hoje, né? Mas a história delas não foi uma história fácil. Foi uma história de luta, uma história de batalhas, de enfrentamento a preconceitos, a situações de violência. E aí, nesse mundo que nós vivemos, a gente tem muitas mulheres em situações de violência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 70% das violências que acontecem com as mulheres, essas violências são causadas por pessoas da confiança dessas mulheres. Maridos, companheiros, amigos, familiares, e não por pessoas estranhas, e sim por pessoas que muitas vezes estão dentro das próprias casas, dentro da nossa família. E aí a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Você conhece mulheres em situações de violência? E aí é que entra a parte séria do nosso trabalho de hoje. Quando a gente percebe, quando a gente conhece mulheres em situações de violência, a gente tem sim a obrigação de tentar, pelo menos, ajudar, de orientar para que essa pessoa procure ajuda. E não somos só nós, mulheres, que temos que ajudar as outras mulheres e nos ajudar. Os homens também, né? Meninos que estão aí nos assistindo, homens que estão nos assistindo, não podemos deixar que essa situação de violência contra a mulher aumente. Mas se eu sei que eu tenho uma vizinha, familiar, uma filha, sofrendo algum tipo de violência, seja uma violência física, psicológica, violência financeira, que é aquela onde a pessoa faz com que a mulher dependa financeiramente, porque aí ela fica presa àquele relacionamento. Se eu sei que tem uma pessoa que eu conheço, que está sofrendo qualquer tipo de violência, como é que eu procuro ajuda? Primeiro, todos conhecem a Lei Maria da Penha, né? Maria da Penha é uma das mulheres que nós não contamos a história aqui, porque a história dela é uma história muito, né, longa, mas é uma história muito importante e que vale a pena dar uma pesquisada. Maria da Penha sofreu 2 grandes atentados por parte de um companheiro, ficou em cadeira de rodas, né, e mesmo já estando na cadeira de rodas, porque o tiro que ele deu não acabou, né, não tirou a vida dela, mesmo depois ele fez uma outra tentativa para matá-la. E foi uma luta de 19 anos na justiça para que esse companheiro fosse punido. E aí foi criada então, né, a lei que a gente chama de Lei 11.340, é uma lei de 7 de agosto de 2006. E de lá para cá é uma proteção que as nossas mulheres têm. Ok? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha? É fácil, basta você entrar no site do Instituto Maria da Penha. Lá no site tem todas as informações, tem os números que você pode ligar se você precisar de mais alguma informação, tem todas as ações que são feitas no país todo, durante todo o ano. É um site que ajuda bastante. Nós vamos mostrar aqui na tela para você, né? E você pode então depois, num outro momento, pesquisar sobre o Instituto, certo? Mas, além da Lei Maria da Penha, em Curitiba nós temos também esse apoio para as mulheres em situações de risco e violência. Nós temos toda uma equipe mantida pela Prefeitura de Curitiba, toda uma equipe que trabalha para isso, que trabalha com essas situações de violência. Você conhece a Casa da Mulher Brasileira em Curitiba? Fica ali no Cabral, na Rua do Expresso, ali do Cabral, na Avenida Paraná. Vale a pena conhecer. Vamos dar uma olhadinha no vídeo?
Mulher Brasileira oferece, como a gente pôde ver, né, nesse vídeo, nós temos lá serviço de acolhimento psicossocial com assistentes sociais, psicólogas, temos a Delegacia da Mulher lá dentro da casa, Defensoria Pública, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, Ministério Público, a própria Patrulha Maria da Penha dentro da casa e programas voltados para a autonomia econômica dessas mulheres com orientações para o mercado do trabalho, além de uma brinquedoteca bem legal para as nossas crianças, para as crianças que acompanham as mães até lá e muitos outros serviços. Então não deixe de orientar as mulheres que você conhece, que estão em situação de violência, não deixe de conhecer, você pode conhecer a Casa da Mulher Brasileira, não precisa, mesmo que você não precise dos serviços, você pode ir lá para conhecer. Ok? Nós vamos deixar depois aqui no vídeo para você também o endereço da casa, bem certinho, e os e-mails. Que tal a nossa conversa sobre as mulheres? Mulheres fortes, mulheres criativas da nossa cidade de Curitiba e que cuidam tão bem dos nossos curitibinhas, dos nossos avós, dos nossos idosos. Então eu deixo aqui para vocês, mulheres da nossa cidade, deixo um beijo, um abraço e a gente volta na próxima sexta-feira com um outro tema de uma conversa interessante aqui pra gente discutir. Um beijo para todos e vamos deixar aqui no vídeo alguns endereços de e-mail e telefone que podem ser importantes se você tiver alguma conhecida ou mesmo algum conhecido em situação de violência. E se cuide aí nesse isolamento social, que está aumentando na época do isolamento o índice da violência contra as mulheres. Um beijo e até a próxima. Olá, estudantes, tudo bem? Muito bom compartilhar deste momento com vocês. Meu nome é Dayana e hoje nós vamos explorar a literatura. Vou te contar, a história vai começar. Então, nós vamos trabalhar hoje muito o mundo das histórias. Vamos lá, então? O mundo das histórias, ele nos permeia, ele faz parte do nosso dia a dia. Mas, então, eu lanço uma pergunta para vocês. Por que, então, ouvimos e contamos histórias? Ouvimos e contamos histórias a todo momento. As histórias, elas fazem parte da nossa vida. Nós contamos nossa história sempre e também ouvimos as histórias dos demais, que nos envolvem, que fazem parte do nosso mundo. Então, agora, que nós começamos a pensar um pouquinho sobre por que ouvimos histórias, por que contamos histórias, ouvimos e contamos histórias porque nós conseguimos viajar. Nós estamos num momento de isolamento social, mas hoje nós vamos romper com esse isolamento. Nós vamos viajar por meio das histórias. Agora, se nós todos ouvimos e contamos histórias, agora eu vou perguntar para vocês. Nós também escrevemos nossa própria história, mas será que nós escrevemos nossa própria história sozinhos? Somos capazes disso? Acho que não. Vou mostrar para vocês. Nós, na verdade, andamos muito de mãos dadas com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós compartilhamos nossa vida. Nós somos um coletivo. Então, nossas histórias também são compartilhadas. Além disso, muitas vezes precisamos de um pequeno impulso, de um pequeno empurrãozinho para chegarmos aos nossos objetivos. E também precisamos muitas vezes de proteção e afago. Então, nossas histórias são feitas por muitas mãos.
E também nossas histórias são compartilhadas e feitas de muitas outras histórias. As histórias das pessoas da nossa família, as histórias dos nossos amigos, enfim, as histórias nos permeiam. Então agora vou fazer um convite. Vamos conhecer então mais uma história para que ela faça parte do nosso caminho? Vamos lá comigo? Agora quero perguntar para vocês, quem sabe me dizer o que é isto? O que será que é isto? Será que eu ouvi uma mesa? Será que é uma mesa? Mas será que funcionaria como uma mesa? Teria a funcionalidade de uma mesa? Ouvi também o quê? Nossa, uma máquina de costura? Quem será que falou isso? Será que tem um desse em casa? Que mais que a gente pode pensar? Será que é um varal? Eu poderia pendurar roupas aqui? É isso mesmo que vocês acharam? Interessante. Agora eu ouvi máquina de costura, né? Realmente, esse objeto aqui funciona, tem a funcionalidade mais ou menos para isso. Nós já vamos conversar. Isso aqui, gente, é um tear. Quem aí já ouviu falar em tear? Será que na casa da avó, na casa de um vizinho, alguém já viu algum tear? Então, o tear ele tem várias partes e uma dessas partes muito importantes é a lançadeira. É nessa parte do tear em que são envolvidos os fios que irão passar e na trama formar então o tecido. Esta parte aqui do tear se chama pente. Então, a partir do pente indo para frente e para trás, também se forma essa trama do tecido, que é então de responsabilidade do tear. Agora que vocês conheceram um pouquinho as partes de um tear, vou perguntar, vocês já deram uma dica importante, talvez seja uma máquina de costura, mas eu quero saber então mais especificamente, para que serve? Para que serve um tear? O tear ele é um objeto que serve, então, para fabricar tecido por meio do cruzamento de fios. E essa prática é uma prática milenar, acontece há muito tempo atrás e continua até hoje. Só que, claro, de uma maneira mais desenvolvida, com mais tecnologia. Mas o tear, ele continua sendo muito utilizado para, então, formar os tecidos. Além disso, quero perguntar para vocês sabem me dizer como funciona? Esse tear, ele é muito interessante, porque como eu disse, os fios vão se tramando, vai virando uma trama única e formando então o tecido. E agora vocês devem estar se perguntando, por que será que a Dayana, a professora Day, está falando num tear, certo? Por isso, agora eu pergunto para vocês, vocês conhecem alguma história que envolva o tear? Será que já ouviram alguma história na escola que envolvesse esse objeto milenar? Será que ouviram em casa? A mãe, um vizinho, um irmão? Pensem um pouquinho lá. Será que ouviram? Se não ouviram, não tem problema. Nós vamos conhecer agora. Quero então apresentar a vocês a história de hoje. A Moça Tecelã, de Marina Colaçante. Quero, por favor, que vocês prestem atenção, então, na capa e me digam o que será que vocês estão enxergando nessa capa. Ela é bem colorida, né, pessoal? Então, olha lá, ó. O que será que tem aqui? Ah, eu ouvi dizer aí um tear? Isso mesmo! Então, bem ao centro da capa, nós temos esse objeto que estávamos conversando antes. Um tear. Agora, o que mais que tem nessa capa? O quê? Uma moça, uma mulher, ou uma menina, né? Quem sabe? Uma menina, e ela está trabalhando no tear, né? E quem será que trabalha no tear? São os tecelões ou tecelãs. Olha que interessante. O que será que ela está tecendo, pessoal? Vocês conseguem perceber? Parece que ela está tecendo o quê? Oi? Uma cortina? Pode ser. Que mais? Será que é uma cortina? Uma colcha? Também é uma possibilidade. Alguém disse aí um tapete?
Isso, pessoal, ela estava tecendo, será que é um tapete? Nós vamos descobrir apenas na história, sabe? E o que vocês acham em relação ao que está ao redor? Ela está envolta por muita natureza. O que será que essa natureza representa? Nós vamos ter que descobrir na história, certo? Então, agora que nós já conseguimos ter um olhar um pouquinho maior para a capa, eu pergunto a vocês, a partir dessa leitura, o que será que a história vai nos contar? Será que essa história tem a ver com o quê? Ouvi dizer, será que ela é uma princesa? Uma princesa que tece? Pode ser. O que mais que vocês acham? Será que ela tem o dom de tecer e vai ajudar as pessoas? Interessante, boa perspectiva. E agora? Vocês acharam interessante a roupa? Exatamente, ela tem uma roupa própria ali, né? Vocês acharam parecido com quem? Branca de Neve? Será que ela é alguma coisa parente da Branca de Neve? Bom, podemos descobrir. Então, agora que vocês refletiram sobre isso, vamos guardar essas hipóteses aí, porque ao longo da história nós vamos confirmá-las ou não. Combinado? Então, vamos combinar assim, não podemos esquecer essas hipóteses. Vocês falaram que será que ela tece para ajudar as pessoas? Pode ser. Será que ela é uma princesa? Quem sabe, pode ser também. Ou será que ela é parente da Branca de Neve? Enfim, vamos descobrir agora? Então, agora eu convido vocês a ouvir a história A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Nós vamos combinar assim. Vocês, quando eu falar, vou te contar, vocês aí da casa de vocês vão falar pra mim, a história vai começar. Vamos tentar então? Vou te contar! A história vai começar. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse chegando o sol atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor de luz que ela colocava entre os fios esticados. Enquanto lá fora a claridade da manhã abria o horizonte. Depois, lãs mais quentes. Vivas lãs que iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, não tinha problema, pois ela então colocava na lançadeira o mais felpudo e grosso algodão cinzento. Então, com a penumbra das nuvens chegando, ela escolhia um fio de prata. E com esse fio de prata, ela rebordava em longos pontos sobre o tecido. Leve, a chuva chegava e a cumprimentava. Mas, se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e ainda espantavam os pássaros, não tinha problema. Ela, então, delicadamente, com seus belos fios dourados, ao tecer, permitia que o sol voltasse e então acalmasse a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os pentes, os grandes pentes do tear, para frente e para trás, ela passava seus dias. Nada lhe faltava. Se fome tinha, não era um problema. Se fome tinha, ela então tecia um lindo peixe e lindo com cuidado de escamas. E, de repente, esse peixe estava lá na mesa, pronto para ser comido. Se sede tinha, também não era problema. A lã, suave lã, cor de leite, entremeava o tapete. E à noite, após jogar seu fio de escuridão,
dormia tranquilo. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Mas, tecendo e tecendo, ela viu o tempo em que se sentiu sozinha. E então, pela primeira vez, pensou que talvez seria legal ter um marido. Então, não esperou o dia seguinte. Com um capricho de quem nunca fez algo tão parecido, ela começou a entremear no tapete as cores e as lãs que lhe dariam companhia. E o seu desejo foi logo aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado e sapatos engraxados. E quando já estava ao final entremeando o último tapete, o último fio, a última parte dos sapatos, ouviu uma batida na porta. Não precisou nem abrir. O moço meteu a mão na maçaneta e tirou o chapéu de plumas e já foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada sobre o ombro dele, ela pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais sua felicidade. Ah, mas ela foi feliz, mas foi feliz por algum tempo. Pois se o homem falou em filhos, logo os esqueceu. Pois quando ele descobriu o poder do tear, não pensou em mais nada, só no que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessário, disse a mulher. Parecia justo, pois agora eram 2. Ele exigiu que ela escolhesse as mais belas lãs de cor de tijolo e que os batentes fossem de fios verdes. Além disso, pediu pressa para que acontecesse logo a casa. Mas a casa ficando pronta já não era mais tão suficiente. Então ele perguntou: para que termos casa se podemos ter palácio? Mas sem querer muita resposta, e já ordenou que fosse de prata com arremates. Dias e dias, semanas e meses, a nossa querida moça tecelã trabalhou, tecendo tetos e tecendo também janelas, tecendo pátios e escadas, tecendo salas e poços. Já a neve caía lá fora, mas ela, infelizmente, não tinha tempo para chamar o sol. E, quando a noite chegava, infelizmente, ela também não tinha tempo de arrematar o dia. Ela tecia e entristecia. E, de tanto tecer e entristecer, enquanto sempre batiam cada vez mais rápidos os pentes de acordo com a lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E o marido, entre tantos cômodos daquele palácio, resolveu colocar ela no mais alto quarto da mais alta torre. E disse que era necessário para termos cuidado com o tapete. Isso era importante, ninguém poderia descobrir o poder mágico do tapete. Mas antes de sair, ainda advertiu: não esqueça as estrebarias e também os cavalos. Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido. Infelizmente, isso acontecia, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Mas tecer era tudo que ela queria fazer, tecer era tudo que ela fazia. Só que chegou o tempo em que ela própria trouxe a sua tristeza, e essa tristeza era maior que o palácio. E nesse momento, então, com todos os tesouros, pela primeira vez, ela lembrou como era bom o momento antes dela ter tecido seu marido. Não esperou muito, só esperou anoitecer. Ao anoitecer, subiu as escadas até a torre onde estava o tear, pé ante pé, sem fazer barulho para não acordar o marido. Então, descalça, para não fazer barulho, sentou-se novamente ao tear.
Nesse momento, dessa vez, não precisou escolher nenhum fio, nenhuma lã. Ela começou então a destecer. Ela desteceu as estrebarias, os cavalos, desteceu os grandes jardins que fez. Desteceu também muita coisa, desteceu os cofres, as salas, os tetos daquele palácio. Desteceu também os cavalos e desteceu tudo que o homem havia pedido para ela. Chegou o momento de destecer as carruagens e os demais tesouros. Depois, se viu novamente na sua pequena casa, da forma como ela havia antes. E o que aconteceu? A noite acabava quando o marido acordava em uma cama dura e muito preocupado quando tentou se levantar e nem conseguiu. Ela já destecia o último fio do seu sapato. E então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu então uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço cor de luz, e que a manhã repetiu no horizonte. Então, galerinha, gostaram da história? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Mas lembram daquelas hipóteses que a gente fez lá antes da história? Agora nós vamos retomar, certo? Vocês tinham falado assim: olha, talvez ela teça para ajudar as pessoas. O que vocês acharam? Foi confirmada essa hipótese, sim ou não? Pois é, não foi confirmada, né? Ela tecia, mas tecia para o benefício próprio, para viver, né? E depois ela teceu e ajudou, na verdade, o marido. Até em partes a gente pode considerar. Mas, pensando lá, será que esse marido estava sendo ajudado? Ou será que ele estava exigindo grandes coisas? Ele nunca estava satisfeito? Certo? Então, essa hipótese aqui a gente pode refutar, a gente pode desconsiderar, porque ela não estava dentro da história. Hipótese número 2. A Tecelã é uma princesa. Foi falado em algum momento que a Tecelã era uma princesa? Pois é, não foi confirmado isso também, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar, voltar na história. Então, a Tecelã também não era uma princesa. Então, nós podemos refutar a primeira e a segunda também, certo? E número 3. Será que a moça Tecelã era parente da Branca de Neve? Foi falado alguma coisa sobre isso na história? Também não, né? Ela, na verdade, não tinha nenhuma ligação com nenhuma princesa. Então, essa hipótese também foi desconsiderada. Mas isso não quer dizer que isso tudo aqui é um problema de ser desconsiderado. É assim que a gente vai entrando na história. A gente vai entrando com essa curiosidade, vai lançando ideias e depois com a história nós vamos confirmando ou não, certo? Então vamos lá? Vamos continuar? Então, pessoal, agora eu quero que vocês prestem atenção e tentem lembrar se vocês conhecem essa mulher. Essa mulher, será que é uma pessoa importante? Vocês ouviram falar ali na nossa história em uma autora, certo? Então agora eu apresento vocês. Essa é a Marina Colasanti. Mas quem será a Marina Colasanti? Qual é a história dela? A Marina Colasanti, ela já tem 83 anos, gente, e escreve muito. Ela tem uma produção muito grande. Ela mora lá no Rio de Janeiro, é casada com um escritor, o escritor Afonso Romano de Santana, e já tem 2 filhas. A nossa querida Marina Colasanti, ela adora escrever para crianças, mas, como a gente sabe, as histórias não têm idade, né? Agora eu pergunto para vocês, vocês já tinham ouvido falar nessa autora? Tenho certeza que em algum momento, às vezes lá na escola, algum professor, alguma professora já comentou sobre ela. Nós temos muitos livros dela nas nossas bibliotecas. Vocês lembram-se de algum livro que ela escreveu, além da Moça Tecelã? Ela tem, como eu falei, ela tem muitos livros escritos e muitos deles voltados ali para a infância e para a juventude. Vocês já viram livros dela na biblioteca? Como eu falei, o nosso acervo lá na escola tem vários livros. Busquem da memória. Vocês lembram de algum outro livro que também era da Marina Colasanti? E agora, você já tinha lido algum livro dela? Ou será que alguém já tinha lido este ou outro livro dela para você? Legal!
Refletiram bastante? O importante é a gente não esquecer da Marina, porque ela é uma autora bem especial e bem importante para nós. Combinado? Agora eu vou falar rapidamente para vocês da história da Marina. A Marina, ela nasceu lá na Eritreia, só que por causa da Segunda Guerra Mundial, ela acabou indo também morar um pouquinho na Líbia e até na Itália. Após esse momento de guerra, ela veio para o Brasil e até então está aqui conosco. Como eu falei, ela possui muitos livros, né? Entre eles, estes 3. Por que eu escolhi esses 3, pessoal? Porque são nestes 3 livros que estão a nossa história de hoje, a Moça Tecelã. Esse aqui que nós vimos, né? Agora, a 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, que também tem a nossa Moça Tecelã. E, por último, Mais de 100 Histórias Maravilhosas. Também tem a nossa Moça Tecelã. São obras da Marina Colasanti. Agora, pessoal, chegou um momento bem bacana, que é a hora da gente colocar a nossa cachola para funcionar ainda mais. Então é a hora de balançar, chacoalhar a nossa cachola. Vamos lá? Levanta do sofá, levanta da cadeira, levanta de onde você está e vamos chacoalhar a cachola? Chacoalhe a cachola, pessoal! Uhul! Então, pessoal, agora nós chegamos nesse momento de chacoalhar a cachola. Vamos pôr para funcionar ainda mais a nossa cabeça. Vamos lá? Vamos refletir sobre essa história que nós ouvimos hoje, então, a Moça Tecelã, né? Mas como nós vamos comparar, como vocês podem ver ali, quadro comparativo. Então, nós vamos comparar algumas histórias, certo? A primeira história que nós vamos comparar... Ah, sabe por que veio essa música? Quem lembra dessa música, hein? Ela é como se fosse uma luta, né? Muito bom! Quero que vocês percebam, olha lá, ó. Primeiro livro, então, é dos irmãos Grimm. E o segundo livro, A Moça Tecelã. Por que eu quis mostrar essa rivalidade, mas que na verdade não existe, é só pra gente brincar, certo? Então nós temos aqui os contos tradicionais, os contos clássicos, certo? E do outro lado, os contos modernos, representados ali pela Moça Tecelã, certo? Os contos clássicos, então, são aqueles contos milenares que nós já conhecemos muitos deles, por exemplo, a Cinderela, a Bela Adormecida, a Branca de Neve e por aí vai, certo? Então são contos que eles possuem uma certa estrutura e as princesas, os príncipes, eles fazem parte desse meio. São contos, né, que geralmente tem um elemento mágico também e que o destino da nossa protagonista, no caso ali as princesas, Branca de Neve, Cinderela e Bela Adormecida, há uma certa mudança, né? Então acontece uma mudança ao longo da história. Também há um momento de viagem. Qual seria a viagem delas? Viagem é um termo utilizado para explicar esse, no caso, gênero conto de fadas. Quando as princesas, elas saem de um lugar que é habitual, de um lugar que elas conhecem e vão para um lugar desconhecido. Por exemplo, Cinderela, ela sai da casa dela para ir aonde? Qual é o intuito dela? Qual é o maior objetivo dela na história? Ela vai para o baile, certo? Então, essa é a viagem que ela faz. E entre muitas outras que nós vamos conversar hoje em relação aos contos tradicionais. Agora, a nossa Moça Tecelã já se difere um pouco. É essa mesma estrutura que possui, mas alguns pontos eles são bem alterados, porque é feito, então, pensando nessa questão de estar voltado para um outro tempo, né? Os contos tradicionais já de muitos anos atrás, né? E agora os contos modernos refletindo um pouco o que nós vivemos também no nosso dia a dia, certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta, então, para nós refletirmos juntos, certo? Como as protagonistas dos contos de fadas clássicos são apresentadas normalmente? Quem lembra? Quem sabe me dar um exemplo? Será? Vamos tentar relembrar juntos, então? Vamos fazer assim, eu não vou dar de mão beijada, não. Então, vocês vão ter que tentar adivinhar de qual protagonista eu estou falando? Eu vou fazer a leitura de um trecho e eu deixei algumas lacunas ali. Então, quando eu fizer a leitura, vocês vão ter que pensar lá, quem será que é? Qual princesa é? Vamos lá, então? Tornou-se
a mais linda criança debaixo do sol. Mas, ao completar 12 anos, a fada a trancou numa torre muito alta que não tinha nem porta nem escada. Apenas uma janelinha bem no alto. Tinha cabelos maravilhosos, finos como ouro trançado. Gente, quem é essa protagonista? Vocês já adivinharam? É o conto de quem? Ouvi Rapunzel? Isso mesmo, ó, a gente pode perceber por quê. Ela foi aonde que ela foi colocada? Numa torre muito alta, né? Então, isso faz a gente já lembrar, né, uma característica forte da nossa Rapunzel. E também os seus cabelos, né, que eram muito falados na história também. Esse trecho aqui nós tiramos então do conto original dos irmãos Grimm, né, que foram os nossos compiladores dessa história. Então, agora vou voltar à pergunta. Como então as nossas protagonistas dos contos clássicos, como elas são apresentadas, gente? Vamos voltar aqui, ó, para nossa frase. O que é colocado aqui já na primeira parte? Que ela era a mais linda criança. Ou seja, nós vamos sempre, né, geralmente nos contos, é colocada essa questão da característica física da nossa princesa, né? A questão aqui dos cabelos maravilhosos, finos como ouro trançado. Mais uma vez retoma isso. Então, nos contos clássicos, as princesas muitas vezes, elas são colocadas, apresentadas a partir de uma característica física ou de uma personalidade delas. Tá bom? Então, gravem isso, tá bom? Vamos combinar assim? Não esqueçam disso. Agora vamos para a reflexão número 2. Gente, então olha lá. Durante o conto, o protagonista ele é desafiado a superar um problema. Nos contos de fadas clássicos, o que será? Como que esse desafio é superado? Vocês sabem me dizer? Agora vem o trecho de uma outra história, de um outro conto clássico. Vamos lá? Vamos ver se vocês reconhecem de quem agora eu estou falando. Qual será a princesa? Qual será a protagonista? Finalmente, ele chegou à velha torre na qual a linda princesa... O filho do rei ficou tão admirado com a beleza da jovem que se debruçou sobre ela e a beijou. Nesse momento, ela acordou e também o rei e a rainha e todo o séquito real. Gente, de que princesa eu estou falando aqui, ó? Qual princesa acordou? Qual princesa foi acordada com um beijo? Isso mesmo, gente, a Bela Adormecida, né? Então, esse príncipe chega até ela está dormindo, inclusive não somente ela, mas todo o reino, né? Então, quando o feitiço é desfeito com o beijo do amor deste príncipe, todo o reino também acorda. Mas agora, voltamos à nossa reflexão número 2 lá, gente. Então, como será que o nosso protagonista, ele supera o desafio? Vocês têm ideia? Ó, vou dar uma dica, hein? Quem será que ajudou a nossa protagonista a superar esse desafio? Quem foi que a beijou? Foi o nosso filho do rei aqui, que no caso é o príncipe. Gente, então o que nós temos que pensar? Lá no conto de fadas tradicional, no nosso conto de fada clássico, geralmente a nossa protagonista ou protagonista, ele vai ter um mediador. Esse termo, ele explica o quê? Que ou seja, pode ser tanto uma pessoa, enfim, pode ser tanto uma fada, pode ser, enfim, inúmeras possibilidades, mas vai ter sempre um auxiliar. O nosso protagonista vai receber uma ajuda, certo? Então aqui a nossa Bela Adormecida, ela recebeu a ajuda do príncipe, né? Vamos lá relembrar a Cinderela. A Cinderela, ela recebe uma outra ajuda. De quem que ela recebe aquela ajuda para conseguir chegar ao baile? Em algumas versões nós encontramos a nossa fada madrinha. Então ela também vai ser a mediadora da Cinderela. E quem então é o mediador aqui da nossa Bela Adormecida? O príncipe, certo? Então, como que os nossos protagonistas superam geralmente os desafios? Com a ajuda de alguém. Né? Sendo ele mágico ou não. Então, por exemplo, da fada, que é um ser mágico, ou do filho do rei, que é o príncipe, né, que é uma pessoa, certo? Então, guardem lá, segunda reflexão. Então, pessoal, vamos refletir então agora sobre o desfecho dos contos de fadas clássicos, tá bom? Então, vamos lá. O que será que geralmente acontece nesses contos? Vamos pensar juntos? Olha lá.
Então, fiquem pensando um pouquinho nisso. Então, o que será que acontece? Como acontece esse desfecho? Agora, vou lançar o desafio lá que vocês já estão acostumados. Sobre qual será o trecho que está abaixo aqui, hein? Vou ler para vocês. Então, vamos tentar reconhecer qual será a protagonista desse trecho? Nesse instante, o pedaço de maçã podre que ela havia mordido saltou de sua garganta e... estava viva outra vez. O casamento foi acertado para o dia seguinte. Gente, qual é a protagonista que morde uma maçã envenenada, hein? Ou uma maçã, aqui nesse caso dessa versão, uma maçã podre? Quem lembra? Ah, tenho certeza que vocês já vão lembrar. Isso mesmo, a Branca de Neve, certo? Então, aqui nesse espaço, Branca de Neve. E o que acontece então no final da história, geralmente? Acontece um casamento, né? Nós vimos isso, por exemplo, aqui no da Branca de Neve, mas também temos o exemplo da Cinderela, também temos o exemplo da Bela Adormecida, que em várias versões o desfecho da história acaba com o viveram felizes para sempre depois do casamento. Então agora que nós refletimos sobre essas 3 questões, vamos visualizar lá no quadro para nós recapitularmos e lembrarmos dessas 3 questões que são bem importantes, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai fazer a comparação lá desses contos clássicos com a Moça Tecelã, que é a história de hoje, certo? Então vamos lá. Contos de fada clássico. O que acontece então lá com a protagonista? Ela é apresentada geralmente pelas suas características físicas e também de personalidade. Agora, vamos fazer um paralelo. Aqui, ó, na Moça Tecelã. Como que ela foi identificada? Vocês lembram? Vocês lembram de alguma característica física ou personalidade? Pois é, né, gente? Não é citada. Então, o que acontece? Ela é apresentada pela sua função. Então, a questão dela ser tecelã é o que reverbera, né? O que está em ênfase ali, o que mais se destaca, tá bom? Então, agora voltamos aqui para o outro lado do quadro. Qual é a presença ali do mediador na história? Lembram que eu expliquei para vocês que o mediador é aquele auxiliar que ajuda o nosso protagonista a superar o desafio, certo? Então olha lá, ó, o mediador geralmente está presente nos contos de fadas clássicos, certo? Então, por exemplo, lá que a gente falou ali da Bela Adormecida, quem foi o mediador? O príncipe, isso mesmo. Então o príncipe é o nosso mediador da história. Agora, vamos voltar aqui para a Moça Tecelã. Gente, tinha um mediador na história? Será que ela era a mediadora própria? Vamos refletir um pouquinho? Qual era o problema dela? O problema dela era a questão ali do marido sempre exigir cada vez coisas mais, né, luxuosas, enfim. Então esse era o problema dela. E como que ela resolveu esse problema? Ela resolveu destecendo o marido. Então ela mesma conseguiu resolver esse problema, né? Com a sua esperteza, com a sua astúcia ali, ela achou melhor voltar a como era a vida dela antes, né? Então, nesse momento aqui, não existe um mediador. Não existe nenhum mediador mágico, que é no caso lá da Cinderela, nossa fada madrinha, como também não existe um mediador, no caso aqui, uma pessoa, né? Tá? E nossa última reflexão, os finais, né, os desfechos das nossas histórias. Nos contos clássicos, o casamento acontece em muitas, né, das nossas histórias. Esses viveram felizes para sempre, né? E agora, vamos voltar aqui para nossa Moça Tecelã. Quem lembra qual foi o final da Moça Tecelã? Foi o quê? O nosso destecer do marido, e ela voltou a estar sozinha. Então ela retoma a vida que ela tinha antes, né? Claro, de uma maneira diferenciada, com outra perspectiva de mundo, mas ela retoma ali e ela não tem a questão do casamento. Então ela retoma a vida que tinha antes do casamento, certo? Gente, gostaram das reflexões? Eu quero que vocês não esqueçam disso, por favor, certo? Porque nós podemos retomar essas questões nas próximas aulas, tá bom? Então, agora, uma estrela no céu brilhou e a nossa história de hoje terminou. Agradeço vocês pela atenção e vou deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha, hein? Qual será que vai ser a história da próxima aula? Hein? Será que alguém sabe? Eu não vou contar não. Então, só na próxima aula pra gente descobrir, combinado? Então, gente, muito obrigada. Um abração, abraço virtual, né? Tchau, tchau!
Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos do município de Curitiba, professores, professoras, diretoras, diretores, vice-diretoras, vice-diretores que estão aí nos prestigiando com audiência nesta aula de hoje, a aula número 3 do componente curricular de matemática. Então hoje eu, a Débora, da Secretaria Municipal de Educação, junto com a professora Sheila, vamos apresentar para vocês a aula de matemática. E nós vamos dar continuidade à temática coronavírus, para falar um pouquinho sobre os números. Então é o coronavírus, o novo coronavírus e os números. Vamos lá? Então, pessoal, continuando aqui, em relação às primeiras notícias sobre o novo coronavírus e o contato com ele, pareciam estar muito distantes de todos nós. No entanto, de forma muito rápida, vem contaminando muitas pessoas. Os contaminados não são somente números infectados. Agora, esses números passam a ter nome de pessoas. Isso mesmo, Sheila, nome de pessoas. E por que nome de pessoas? Porque antes estava muito distante, lá na China, na Itália, e aí veio para o Brasil. Mas recentemente, esses números, tantas pessoas infectadas em Curitiba, tantas pessoas infectadas em Rio Branco, tantas pessoas infectadas em Paranaguá, agora começam. O seu João, marido da dona Ângela, tá lá, né? Foi internado. O médico que atende as pessoas no município de Rio Branco, que é uma cidade metropolitana aqui do ladinho de Curitiba, foi infectado e está lá. E o cuidado que nós temos que ter nesse momento é justamente para que o nome das nossas pessoas tão amadas não estejam nessa lista. Para que eu não tenha que dizer meu filho, minha mãe, minha avó, eu, né? Para que nós possamos estar longe dessa lista de infectados. Por isso insistirmos tanto nessa temática, conversarmos tanto sobre isso. Sabemos que o tempo todo vocês estão acompanhando as notícias que falam sobre o coronavírus. Tem mais aulas sobre coronavírus, professora. A gente sabe o que vocês estão dizendo aí. Estamos acompanhando. Mas gente, para trazer para a realidade, para que tenha significado, ok? Vou passar agora para o próximo slide que fala para vocês sobre o Ministério da Saúde. Ele é uma reportagem da Folha de São Paulo falando que o Ministério da Saúde alerta os hospitais sobre o pico do coronavírus. Isso em 11 de março, a Folha de São Paulo trouxe essa notícia. Os primeiros casos, eles contaminaram de 2 a 3 pessoas. Agora, a progressão dessa doença, ela é geométrica. A doença está progredindo de forma geométrica. Não tem jeito. 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16. Ou seja, vai cada vez aumentando de forma mais acelerada. E especificamente para o coronavírus, essa imagem que vocês estão visualizando no slide, no coronavírus, a progressão da doença, que é o conteúdo de matemática hoje, ela acontece de forma geométrica. Eu me contamino, como é o bonequinho ali que vocês estão visualizando, e eu vou contaminar a base que é feita para mais 3 pessoas. Então, 1 contamina 3. A cada uma pessoa contaminada, ela vai contaminar mais 3 pessoas. Olha lá, um bonequinho contaminou 3 pessoas. Cada um desses bonequinhos contaminou mais 3 pessoas. E cada um desses bonequinhos contaminaram mais 3 pessoas. Vejam como o número de contaminados aumenta de uma forma muito rápida, se expande sem ter controle nenhum. Por isso esse cuidado extremo. Esse é um conteúdo de matemática, para que nós possamos entender como essa progressão ela vai acontecendo. Vamos fazer uma atividade para que a gente possa compreender na prática melhor como vem aumentando esse coronavírus? O que vocês acham? Que tal? Nós vamos aprender um conteúdo diferente,
Quando falarem em progressão, vocês já sabem, é algo que está progredindo. E existe uma progressão que ela é crescente, que ela aumenta, e existe uma progressão decrescente, nós vamos falar um pouquinho disso também. Essa progressão crescente é com as atividades que nós vamos fazer agora. Essa progressão, ela faz com que nós possamos compreender como é importante esse isolamento social, certo? Para que a gente possa conter o pico, que aí aumenta quando você vê tá todo mundo contaminado. Então precisamos ficar dentro de casa para conter essa infecção, para conter essa doença, para que não aumente essa contaminação, ok? Sheila, você já imaginou? Se todos ficarem doentes ao mesmo tempo, pessoal, aonde a gente vai colocar essas pessoas? Como nós vamos tratá-las, Débora? Ali a gente traz no slide. Então agora que vocês estão visualizando essa imagem, onde mostra uma organização para atender inúmeras pessoas que foram infectadas. Por quê? Porque os hospitais não dão conta. Então me fizeram uma pergunta assim, ó. Quantos banheiros tem na sua casa? Então tá, minha casa tem 1 banheiro, tem 2 banheiros. Quantas pessoas moram nessa casa? Se todo mundo tiver dor de barriga ao mesmo tempo, tem banheiro para todo mundo naquele exato momento? Não, né? A mesma coisa acontece com o coronavírus. Se ele continuar crescendo dessa forma progressiva, não vai ter hospital para todo mundo. Nós não teremos respiradores para todas as pessoas e atendimento médico para todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, essa necessidade de conter o pico, o avanço desta doença, ok? Agora, nós vamos fazer essa atividade, então, juntos, ok? Vamos resolver algumas atividades de matemática, trabalhando com essa questão da progressão. Isso. Vamos lá, professora? Vamos lá, então. Vou pegar aqui umas canetinhas, porque nós vamos para o quadro, ok? Para que vocês acompanhem aí da casa de vocês as atividades aqui. Você pode me acompanhar? Vamos para a atividade. A estudante Joana, da Escola Municipal Helena Colodi, se contaminou com o novo coronavírus. Na sua casa moram 3 pessoas, que se contaminaram por meio da Joana. Mas estas 3 pessoas, ainda sem sintomas, tiveram contato com várias outras pessoas que não estavam se cuidando, se prevenindo. Pela progressão que aprendemos, quantas pessoas cada uma irá contaminar? Quantas serão contaminadas? Vamos lá? Então aqui eu estou fazendo o desenho. Aqui é a Joana. Isso. E a Joana, ela se contaminou com o novo coronavírus, ok? Ela chegou na casa dela e ela contaminou, vamos pôr a máscara, mais 3 coleguinhas. Estão acompanhando aí? Ela contaminou mais 3 coleguinhas. Vamos desenhar, gente. Olha lá, 3 coleguinhas que são amigos da Joana e que moram com a Joana. Aí, essa máscara aqui é a máscara moderna que tá todo mundo usando, de florzinha, xadrezinha, né? Então, aqui tem mais uma pessoa que se contaminou. Aí, professora Sheila, me diga, essas 3 pessoas, elas saíram de casa, isso? Mesmo. As Foram 3 passear. pessoas foram passear. E não podia, era pra ficar em casa. E era para ficar em casa. E cada uma dessas 3 pessoas, aqui eu só vou fazer carinha, tá, gente? Cada uma dessas 3 pessoas, pelo que nós aprendemos, contaminaram quantas pessoas? Quantas mesmo? Agora é a hora de vocês resolverem
essa atividade. Então eu vou dar o tempo, porque me disseram que eu tô fazendo muito rápido, o recadinho que vocês deram para nós pelas professoras. Verdade. E que tem que esperar vocês fazerem. Então nós vamos lá, ó. Na casa da Joana tinha uma pessoa que se contaminou, a Joana. Ela entrou na casa dela e ela contaminou 3 pessoas. Essas 3 pessoas aqui, ó, danadinhas, não ficaram em casa, foram passear na rua. E essas 3 pessoas contaminaram quantas pessoas? Pelo que nós aprendemos. Quantas pessoas? Vamos deixar alguns minutinhos para que vocês possam estar resolvendo, ok? São 3 pessoas. Quantas pessoas cada uma dessas vai contaminar? A Joana contaminou 1, 2, 3. E essas pessoas vão contaminar quantas pessoas? Vamos lá? Enquanto vocês estão fazendo, eu vou arrumar a máscara aqui dos amigos da Joana. Me dá o nome dos amigos da Joana aí, Sheila. Vamos ver os nomes deles, então. O Carlos. Carlos? Da onde o Carlos? Ele é da escola Romário Martins. Então, o Carlos, aí da escola Romário Martins. Romário Martins. Martins. A Filomena, da escola Laures Manhoto. Filomena. Enquanto isso, Ela vocês têm que resolver. Filomena. Laures Manhoto? Isso Filomena? mesmo. Então, ó, a Filomena, da escola Lauro Esmanhoto. Esmanhoto. Então, vai ter uma Isso menina, mesmo. Filomena. E quem é o outro? E esse mocinho Não, aí? mais uma menina. São Mais uma duas menina? meninas aqui, ó. 2. Ah, mais uma menina então. É. É a Elvira. A Elvira da escola Bela Vista do Paraíso. Viu, Elvira? Olá, a dona Elvira tá na nossa historinha de hoje. Então, a dona Elvira, pois até brinco na dona Elvira. Ela é super estilosa. Olha lá, a dona Elvira. Da Bela Vista do Paraíso. Da Escola Municipal Bela Vista do Paraíso. Lá da EJA, gente. Bela Vista do Do Paraíso. Paraíso. E aqui na nossa historinha, Sheila, eles saíram pra rua, não ficaram em casa. E agora? Vamos passear. Quantas pessoas cada uma dessas daqui vai contaminar? Já conseguiram resolver? Então vamos lá. Na regrinha de hoje, uma pessoa contamina 3. 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas vai contaminar quantas pessoas então? 1, Não. 2, Não. 5, Não. 4, Deixa eu pensar. Acho que não. 3. Sim, isso mesmo. Quem falou 3 3. acertou. Eu espero que tenha dado tempo. Se ainda vocês em casa estão achando que precisa de mais tempo, vocês nos avisem. Então, cada uma dessas pessoas contaminou mais 3 pessoas. Olha só. Quantas pessoas no total? Qual é a pergunta depois? Quantas serão contaminadas No total? no total, depois que esses 3 foram passear na rua? Então, quantas pessoas o Carlos, a Filomena e a Elvira contaminaram, gente, porque não ficaram em casa? Vamos contar? Vamos contar quantas pessoas, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Você sabe por que eles contaminaram todas as pessoas? Porque eles não ficaram em casa e porque a máscara, gente, tem que tampar o quê? O nariz. Ó, a minha máscara não tava tampando o nariz. Então, tem que usar a máscara de forma correta. Tem que tampar o nariz a máscara, ok? Vamos contar quantas pessoas foram contaminadas pelo Carlos, pela Filomena e pela Elvira? 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Número 9. 9 pessoas. Ou eu posso representar, se ainda não sei fazer os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, número 9, 9 pessoas. Ok? Vamos para a próxima atividade? Retomando então, depois dos problemas. Nós estamos estudando o novo coronavírus. Uma pessoa infectada contamina 3 pessoas. Essa é a regra da progressão que nós estamos estudando, 1 para 3. Vimos que a Joana, uma pessoa, contaminou a dona Elvira, a dona Filomena e o Carlos. Essas 3 pessoas que a Joana contaminou saíram e cada uma contaminou mais 3 pessoas. E aí nós mostramos no slide. Uma pessoa contaminada, 3 pessoas. 3 pessoas contaminadas, 9 pessoas. Se essas 9 pessoas aqui saíssem de casa, seriam 27 pessoas contaminadas. E se as 27 pessoas contaminadas saíssem de casa, teríamos 81 pessoas contaminadas. 27 pessoas contaminadas contaminariam no total 81 pessoas. Imaginem como esse número vai crescendo de uma forma muito rápida mesmo. E nós vamos agora resolver mais uma questão. E se somente o Carlos tivesse obedecido a regra, o Carlos, e tivesse ficado em casa, quantas pessoas, professora Sheila, eles teriam contaminado? É a pergunta que eu faço para vocês. Quantas pessoas? 9 se o Carlos tivesse saído. O Carlos não saiu. Quantas pessoas, saindo só a Filomena e a Elvira? Vamos contar? Vamos. Seriam então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria menos pessoas. menos pessoas. Então, se o Carlos tivesse respeitado, quantas pessoas a Filomena e a Elvira teriam contaminado? Seriam então 6 que eu poderia registrar. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. A resposta do nosso problema. Temos agora mais uma atividade. Vamos lá? Dos 9 contaminados pelos moradores da casa da Joana, se 2 deles morressem, quantos sobrariam? Vamos contar? 9 contaminados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 deles morreram, gente. Eu vou até fazer o túmulo aqui, ó. Morreram. E agora, quantas pessoas? Quantos sobreviveriam? Contem aí na casa de vocês e digam a resposta. Vamos pôr a resposta aqui. Quantos sobreviveriam? Estão fazendo aí, ó. 2 morreram. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E morreram? Morreram? 2. 2 pessoas. 2 pessoas morreram. Quantas pessoas sobreviveriam? Vamos ver agora? Vamos contar? Você me alcança a caneta vermelha, por favor? Então vamos contar quantas pessoas sobreviveriam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas, que eu vou representar com o número 7. Ou, como é morte, né? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Conseguiram resolver? Conseguiram resolver junto com a gente, pelo menos? Se nós não demos o tempo? Então vamos lá, vamos percebendo aí quanto tempo a gente precisa para que vocês vão contando e resolvendo junto conosco. Temos mais uma atividade. E se somente duas das pessoas que moram com a dona Joana tivessem saído de casa? nós vimos que eram 6 contaminados, certo? E agora? E se dos contaminados, 3 pessoas que moram com a dona Joana fossem contaminadas? E quantos seriam homens e quantos seriam mulheres? então vamos lá. Se das 3 pessoas que moram com a professora Joana, dessas 9 pessoas que elas contaminaram, certo? Então elas contaminaram 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, 2 dessas pessoas, em vez de morrer, 2 dessas pessoas seriam mulheres. E o restante seria homens. Eles não morreram mais, tá? Vou fazer eles de novo aqui, né, gente? Vamos fazer eles de novo? Faz eles de novo, tadinho. Isso que nós não demos nome, Sheila, senão não ia dar tempo. Isso, e agora? 7, 8, 9. Vamos lá. Vou virar aqui, gente. Se dessas pessoas... Posso virar? Posso tirar? Nós vamos fazer a atividade assim agora, juntos, tá? Mulheres e homens. Nós tínhamos 9 pessoas, No certo? total, né? A professora 9 Débora. pessoas no total. Isso. Então, nós vamos fazer 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou mais um. Faltou mais um. 9. 9 aqui também. Porque esse é o total, né, professora Esse é o Débora? total de pessoas contaminadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, conta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ixi, aqui, ó. Ficou um a mais, mas não tem problema, só arriscar. Olha lá. 9. Quantas eram mulheres? 2. 2 eram mulheres. Então, para saber, a gente vai pintar 2 quadradinhos, ok? Quantos eram homens? Vamos pintar os quadradinhos dos homens? Vamos. Só que tinham que ser de baixo para cima, mas tudo bem. 2, contamos. 1, 2. Agora para os homens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem mais homens ou mais mulheres? O que vocês acham? Quantos são os homens e quantos são as mulheres? Vamos contar? Quantos são as mulheres? 1, 2. Então são 2 mulheres. que a gente pode representar com 2 coraçõezinhos. Isso mesmo. Mulheres, ok? E aí, quantos são homens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É para contar junto com a gente e fazer junto com a gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Homens. E aí, o que a gente vai pôr para os homens aqui? Vamos pôr triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok?
mais homens do que mulheres, correto? Correto. Vamos lá? E ainda, essa tarefa vocês vão fazer em casa, mas eu vou deixar essa atividade para vocês refletirem aí em casa. Vamos tirar aqui? Atividade de casa. Atividade de casa, vocês vão desenhar uma mulher, uma menininha, do jeito que vocês desenham, ok? Não precisa ser como eu, de palitinho, sem palitinho. Vão desenhar uma menininha e vão desenhar um menininho. Então, vocês vão desenhar em casa uma mulher e um homem, uma menina e um homem no caderno de vocês de matemática. E daí vocês vão lembrar quantos alunos tem na sala de aula. Ah, eu não lembro todos, professora. Não tem problema, é quanto vocês lembrarem, que depois quando voltar às aulas vocês vão ver se acertaram ou não. Então, eu acho que na minha sala tem 15 alunos, 15. Então, para eu não me perder, eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos fazer de conta que é 15, vocês que vão fazer a atividade. Então, tem 15. Eu tenho que fazer 15 desse lado aqui e 15 do outro lado. E vocês vão dividir, tem que ter 15 de cada um, ok? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15? 15 de cada lado. E aí vocês vão pintar quantas na sala de aula de vocês são mulheres de baixo para cima, tá, gente? E quantos são homens? Então, na minha sala, vamos fazer de conta. Que 5, 1, 2, aqui eu não vou pintar que não dá tempo. 3, 4, 5 são homens e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 são mulheres. Esta atividade que vocês vão fazer, ok? E daí vão me dizer 10 e 5. E essa atividade vocês vão apresentar para a professora de vocês, que vocês fizeram em casa hoje conosco, ok? Quantos homens e quantas mulheres. Na próxima aula de matemática, nós vamos continuar trabalhando com a questão dos números, vamos entrar na questão de saúde, de vida sedentária, de o que nós precisamos fazer para melhorar a nossa saúde, e aí vamos para outras temáticas que não será somente o coronavírus, ok? Nós ainda vamos deixar um recado especial para vocês com o vídeo da diretora da Escola Municipal, Helena Collodi, que é a diretora veridiana, que ela gravou um vídeo especial para vocês, ok? Vai ficar como um recadinho no final dessa aula. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula. Então, tchau, pessoal. Até a próxima e bom descanso. E fique em casa. Um beijo! Olá, eu sou a Veridiana, sou vice-diretora da Escola Municipal Helena Collodi, Regional Tatuquara. Estou gravando esse vídeo aqui da minha casa. Estamos todos em confinamento. Eu espero que vocês, aí da casa de vocês também, estejam bem, estejam com saúde. Temos que aproveitar esse tempo para ficar com as nossas famílias, a cuidar das pessoas que nós amamos. Essa pandemia, ela está se alastrando cada vez mais aqui no Brasil. Os números estão crescendo. Então, por isso que nós temos que nos cuidar da nossa saúde e principalmente cuidar da nossa higiene. Lavando as mãos muitas vezes durante o dia, usando álcool gel e usando máscara ao sair à rua. Estamos afastados da nossa rotina escolar, né? Eu sinto falta da escola, acredito que vocês também sintam, das professoras, dos aprendizados, das experiências que tínhamos na escola,
mas agora é o momento de cuidar da saúde. Vamos aproveitar também essas aulas pela TV, aumentar e agregar conhecimentos, né? Fazer boas leituras, continuar crescendo, que logo logo nós estaremos juntos novamente na escola, tá? Eu quero dizer a vocês que não percamos a esperança, que em breve todos nós vamos estar comemorando juntos a vida, tá? Um beijo a todos, fiquem com Deus e se cuidem.